Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cartolândia FC. Me chamo Jonathan Marques e esse é o vídeo de dicas da rodada 10 do Cartola FC 2026. Fizemos aí na rodada 9 81 pontos, né, uma pontuação razoável, né, uma boa pontuação para a rodada. Valorizamos 3 cartoletas, então foi uma rodada positiva para a gente. Agora o mercado já fecha amanhã de novo, então vamos, né, pouco tempo para escalar. Vamos escalar o nosso time aqui do canal, passar as dicas e escalar o time para fazer novamente uma grande pontuação, tá bom? Então vamos aqui começar a escalar o nosso time. Eu vou no sistema 4-3-3 mesmo, tá bom? Goleiros. O Everson do Atlético Mineiro pode ser uma boa opção, mas tá caro, né? Goleiro ainda tá difícil gastar tanto. Fábio do Fluminense, boa opção. A melhor opção para a rodada seria Hugo Souza do Corinthians contra o Internacional, mas tá um pouco caro também. Tem o Lucas Arcanjo do Vitória, que eu acho que pode ser interessante. Tem o Rossi do Flamengo, tá muito bem escalado, por enquanto é o goleiro mais escalado, uma grande opção, precisa de 2 pontos para começar a valorizar. Vai pegar o Santos dentro de casa, o Flamengo que vem de uma goleada sofrida contra o Bragantino, precisa recuperar. E aí vai ser interessante os jogadores do Flamengo. Muitos estão desvalorizados também, vai facilitar a escalação. E tem o Everton do Grêmio, que pode ser uma boa opção, tá? Aqui descendo um pouco mais, fica um pouco assim complicado, mas aí se você precisa economizar mais, eu indico o Walter do Mirassol, tá bom? Mas aí eu vou escalar aqui o Rossi do Flamengo, tá? Por enquanto, o Rossi do Flamengo, uma boa opção para rodada. Agora aqui, lateral, eu vou colocar aqui dúvida, tá bom? Porque tem um lateral aqui que ele tá como dúvida, que é o Cuiabano do Vasco. Tá caro, precisa de muito para valorizar. Não jogou o último jogo, volta agora. Um jogo difícil, clássico contra o Botafogo. Mas é um jogador que o que ele vem fazendo no campeonato não dá para deixar de fora, tá? Todo jogo é gol, é assistência, principalmente jogando em casa. Então, o Cuiabano, se jogar, tem que estar no seu time, tá? E eu acredito que ele vai jogar, tá? A dúvida, porque não jogou o último jogo, foi poupado. Mas acredito que voltando isso tem que estar no seu time, Cuiabano do Vasco, tá? Grande jogador, muito ofensivo. E aí tem Lucas Ramon do São Paulo, pode ser uma boa. Renan Lodge do Atlético Mineiro, lei do ex, né? Pode ser interessante contra o Atlético Paranaense. Os laterais do Botafogo não são uma má opção. Mateuzinho do Corinthians, tem boas opções. E o René do Fluminense, boa opção. Enzo Dias do São Paulo, muito bom pra rodada, tá? Contra o Cruzeiro. E aí, Varela do Flamengo, boa opção também. O Paulo Henrique também não é ruim, mas eu prefiro o Cuiabá, do Vasco. E aí tem Ayrton Lucas do Flamengo, grande opção também, tá? E aí tem o Ramon do Vitória, que eu acho que pode ser uma boa opção. Walter Cler do Chapecoense, apesar que jogador assim é difícil, né? Nós apostamos nele na última rodada, foi muito mal, né? Ele vinha fazendo gol toda rodada, aí nós escalamos, vai mal, então é difícil apostar assim. Mas aí, ó, o Grêmio vai jogar contra o Remo. E o Remo cede muito ponto pra lateral. Eu vou escalar aqui o Caio Paulista, tá? É um risco, é uma aposta, é uma aposta. Eu vou escalar por enquanto aqui, Caio Paulista vai ser nossa aposta da rodada do Grêmio na lateral. Vamos agora pra zaga, né? Zagueiros, vamos lá. Ó, Léo Pereira e o Léo Ortiz, grandes opções pra rodada, tá? Os dois estão até bem baratos. O Léo Pereira é melhor, mas como o Léo Ortiz tá um pouquinho mais barato, precisa de menos pra valorizar, eu vou escalar o Léo Ortiz. Eu acho que você tem que ter um dos dois no seu time aí, tá? Léo Ortiz vai estar no meu time aqui. Zagueiros do Corinthians pode ser interessante, mas eu já acho que tem opções melhores. Noriega do Grêmio, grande opção, apesar de jogar de volante, mas é um bom nome aqui pra zaga. Aí eu acho que Balbuena do Grêmio pode ser bom. E até o Vieira do Grêmio, que é o mais barato, né? Pode ser interessante também se você precisa economizar aí. Mas aí tem os zagueiros do São Paulo, Alan Franco ou Sabino, pode ser uma boa. Eu vou escalar aqui o Noriega do Grêmio, tá? Noriega do Grêmio vai fechar minha defesa aqui, tá bom? Vamos lá então, ó. Meio de campo. Campo Arrascaeta, unanimidade, tem que estar no seu time Arrascaeta. Tá? Tem que estar, Arrascaeta tem que estar no time aí. Aí tem os meias do Palmeiras, sempre são boas opções, mas estão caros, né? O jogo é difícil, tá muito difícil. Lucas Paquetá do Flamengo, eu vou escalar aqui também por enquanto, tá? Também acho que é uma grande opção pra rodada. O Lucas Paquetá vai estar no meu time. Aí tem o Jean Lucas do Bahia, grande fase. Bobadilha do São Paulo, muito bom. Savarino do Fluminense é uma boa opção também.
mas é um jogador muito de lua, não gosto muito de escalar por isso. Depende muito do jogo que ele vai bem ou não. Montoro do Botafogo, grande opção também pra rodada. Mas é um jogo difícil fora de casa contra o Vasco. Então tem que pôr isso na balança também, tá bom? E aí, gente, ó, aqui já começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Aqui já começa a ficar um pouco mais difícil. E aí eu já acho que não compensa tanto. Talvez o Nuno Moreira pode ser uma boa aqui. Tem um meia aqui que é mais barato, que eu acho que pode ser interessante ter pela mão equilibrada, tá bom? Porque não precisa gastar um pouco no ataque também. Mateuzinho do Vitória. Mateuzinho tá chutando muito pro gol, tem sofrido muitas faltas, tem sido um jogador importante pro Vitória. Vai pegar a Chapecoense fora de casa, que é um time muito ruim. Uma hora ele vai fazer um gol, eu acho que pode ser nesse jogo. Mateuzinho vai estar no meu time e vai fechar meu meio campo aqui, tá bom? Vamos para o ataque agora, para fechar o time. Atacantes. Carlos Vinícius do Grêmio, sem conversa, unanimidade, tem que estar no seu time aí. Carlos Vinícius. Pedro do Flamengo, unanimidade também. Tá numa fase ruim, mas tem que estar no seu time aí, tá bom? Esse jogo é muito favorável pro Flamengo, tem tudo para fazer um gol. Luciano do São Paulo ou Caleri, boas opções. Hulk do Atlético Mineiro tá bem escalado, mas eu não. Pode ser interessante, sabe? Se você quiser escalar, mas eu acho que tem opções melhores. Andrés Gomes do Vasco, sempre grande opção. Sempre. Lucas Ronier do Curitiba, sempre grande opção também. Eles conseguem pontos sem fazer nada no jogo. É muito jogador assim, é muito bom pro Cartola. Produz scouts sem gol, sem assistência, sabe? Extraordinários. E o Alberto, boa opção contra o Inter, né? Sempre vai muito bem contra o Inter. É a lei do ex, ele costuma fazer muitos gols no Internacional. Pode ser uma boa opção pra rodada. E aí, Samuel Lino pode ser um bom jogador até para reserva de luxo, talvez. Eu vou fechar meu ataque aqui com o Andrés Gomes. Andrés Gomes, muito bom para Cartola, muito bom. E meu reserva de luxo vai ser o Yuri Alberto, tá bom? Porque o Yuri Alberto contra o Inter sempre costuma ir bem. Vamos ver nessa rodada, né? Treinador. Leonardo Jardim poderia ser a melhor opção, mas tá muito caro. Tem, vamos ver, Luiz Castro do Grêmio, boa opção também. Mas como eu tô com poucas cartoletas aqui, eu não tenho como escalar nenhum desses dois, eu vou escalar o Jair Ventura do Vitória contra a Chapecoense, tá bom? Vamos aqui fechar o nosso banco de reservas, né? O Everton, né, do Grêmio, lateral. Vamos colocar aqui esse do Vitória mesmo, Nathan Mendes, zagueiro, banco aqui, zagueiro. Vamos pôr Balbuena, né? Falei bem do Balbuena, vamos pôr Balbuena. E aí no meio, o William do Grêmio, tá? William. Então, gente, ó, time escalado, tá? Capitão, Carlos Vinícius do Grêmio, Pedro do Flamengo ou Arrascaeta. Até o Paquetá também pode ser interessante. E o Cuiabano, se você quiser arriscar muito, tem o Cuiabano também. A fase que ele tá vivendo seria um bom capitão também. E eu vou colocar aqui o Carlos Vinícius de capitão. Carlos Vinícius do Grêmio contra o Remo. Tem tudo pra fazer pelo menos os 2 gols aí, se der tudo certo, né? E eu vou, então ele vai ser meu capitão. Tá bom? Time escalado. Rossi do Flamengo, Caio Paulista, Cuiabano, Léo Ortiz Noriega, Mateuzinho, Lucas Paquetá e Arrascaeta. Carlos Vinícius, capitão, Pedro e Andrés Gomes. Reserva de luxo, Yuri Alberto. Vou só adicionar aqui que eu não tinha colocado o reserva de luxo. Treinador, Jair Ventura. Então, time escalado, tá? O mercado fecha amanhã às 18h29. Escale o seu time. Boa rodada pra todo mundo. Vamos pra cima, tá? Mais uma vez. Tamo junto.